Tudo começou em Tarso. Ele era um fariseu zeloso perseguindo a fé com fervor. Então, uma luz o atingiu no caminho, mudando seu destino para sempre. Prisões, cartas, naufrágios, nada o impediu de levar uma mensagem para o mundo. Assista até o final. A história completa de Paulo, o apóstolo das nações. Origem e infância. Tarso, o começo de tudo. Paulo, cujo nome hebraico era Saulo, nasceu na cidade de Tarso, na região da Cilícia, atual Turquia. Tarso era uma cidade importante, culturalmente rica, com influência grega e romana, um centro universitário do mundo antigo. Ele nasceu por volta do ano 5 depois de Cristo. Apesar de viver em ambiente greco-romano, sua família era profundamente religiosa, fiel à lei de Moisés. Paulo era um fariseu, o que significava que seguia com rigor a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele também nasceu cidadão romano, um privilégio raro para um judeu. Isso mais tarde salvaria sua vida várias vezes. Desde jovem, ele foi enviado a Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, um dos mais respeitados mestres judeus da época. Era extremamente inteligente, dedicado, apaixonado pela fé judaica e tornou-se um ferrenho defensor da tradição. O perseguidor da igreja, o zelo mal direcionado. Quando o cristianismo começou a se espalhar com os seguidores de Jesus após sua morte e ressurreição, Paulo, ainda Saulo, o viu como uma ameaça direta ao judaísmo. Ele acreditava estar fazendo a vontade de Deus ao perseguir os cristãos. Atos 8 nos conta que ele estava presente quando Estevão, o primeiro mártir cristão, foi apedrejado até a morte, e ele aprovava aquilo. Saulo se tornou uma figura temida entre os cristãos. Ele entrava nas casas, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Mas foi nesse contexto de ódio e zelo religioso que algo extraordinário aconteceu. O encontro transformador, o caminho de Damasco. Por volta do ano 33-36 depois de Cristo, Saulo estava a caminho de Damasco, na Síria, com cartas de autorização para prender cristãos, mas no meio do caminho, uma luz muito forte o envolveu e ele caiu por terra. Ele ouviu uma voz que dizia: "Saulo, Saulo, por que me persegues?" E ele respondeu: "Quem és tu, Senhor?" A resposta mudou sua vida. "Eu sou Jesus a quem tu persegues." Cego por 3 dias, Saulo foi levado à cidade. Lá, o cristão Ananias foi enviado por Deus para curá-lo e lhe dar uma nova missão. Ananias, com medo, porque sabia da fama de Saulo, obedeceu. Ao impor as mãos, escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver novamente, mas ele nunca mais seria o mesmo. A partir desse momento, Paulo nasceu, não só um novo nome, mas uma nova identidade, de perseguidor a pregador. A preparação no deserto, o silêncio de Deus. Pouco se fala, mas após sua conversão, Paulo passou 3 anos na Arábia. Gálatas 1, 17 e 18. Foi um tempo de preparação, silêncio, meditação, onde ele reaprendeu tudo o que sabia, agora com os olhos da fé em Cristo. Ele não começou a pregar imediatamente. Ele precisou ser desconstruído. Toda sua formação farisaica, seu orgulho religioso, suas certezas, tudo isso teve que morrer para dar lugar ao Evangelho da Graça. O início do ministério, o apóstolo dos gentios. Quando Paulo retornou, começou a pregar em Damasco e depois em Jerusalém. Mas os judeus desconfiavam dele. Foi aí que surge Barnabé, um verdadeiro irmão, que o defendeu e apresentou aos apóstolos. Aos poucos, Paulo se tornou um dos maiores pregadores do cristianismo primitivo. Em Atos 13, ele e Barnabé são enviados como missionários pela igreja de Antioquia. A partir daí,
começa sua jornada missionária. As viagens missionárias. O mundo conhece Paulo. Primeira viagem, Atos 13:14. Com Barnabé, viajou para Chipre e regiões da Panfilha, Licaônia e Pisídia. Sofreu perseguições, apedrejamentos e expulsões, mas também formou igrejas fortes. Segunda viagem, Atos 15:18. Com Silas e depois Timóteo. Visitou Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas e Corinto. Foi preso, açoitado, mas também plantou igrejas que se tornariam referência na fé. Terceira viagem, Atos 18:21. Revisitou igrejas, fortaleceu os irmãos, passou muito tempo em Éfeso. Escreveu cartas, epístolas e enfrentou confrontos com falsos mestres. As cartas de Paulo, coração em palavras. Paulo escreveu 13 das 27 cartas do Novo Testamento como Romanos, teologia profunda da salvação. 1 e 2 Coríntios, conselhos à igreja dividida. Gálatas, defesa da graça contra a lei. Efésios, Filipenses, Colossenses, escritas da prisão, cheias de fé e alegria. 1 e 2 Timóteo, Tito, conselhos pastorais aos seus filhos na fé. Essas cartas foram seu legado escrito. Ele fundava igrejas, mas também cuidava delas à distância. Prisões, julgamentos e perseguições. Paulo foi preso várias vezes. Foi espancado, apedrejado, quase morto, sofreu naufrágios, passou fome, frio, foi traído. Por volta do ano 58 d.C., ele foi preso em Jerusalém após acusações falsas. Como cidadão romano, apelou para ser julgado por César e foi enviado a Roma. Durante essa viagem, enfrentou uma tempestade e naufrágio em Malta, mas sobreviveu e ainda curou e pregou ali. Os últimos dias, a espada e a coroa. Em Roma, ficou 2 anos em prisão domiciliar, pregando o evangelho sem impedimento. Mais tarde, foi libertado, mas recapturado durante a perseguição de Nero, que culpou os cristãos pelo incêndio de Roma. Entre os anos 64 e 68 d.C., Paulo foi decapitado em Roma. Por ser cidadão romano, não podia ser crucificado. Morreu com dignidade, fé e esperança. Suas últimas palavras registradas em 2 Timóteo 4:7 foram: Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Conclusão: o maior missionário de todos os tempos. Paulo não foi apenas um apóstolo, foi um homem transformado pela graça, de perseguidor a perseguido, de arrogante a servo, de religioso a filho. Ele mudou o mundo antigo e até hoje suas palavras continuam transformando vidas. É a história de alguém que estava no caminho errado, mas foi alcançado por um amor irresistível. A história de um homem que ousou dizer: Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Filipenses 1:21. Você ama aprender a palavra de Deus? Então, inscreva-se no canal Entendendo as Escrituras. Aqui, histórias bíblicas são claras e inspiradoras. Não guarde esse conhecimento. Compartilhe com amigos e família. Juntos, espalharemos a verdade e cresceremos na fé. Inscreva-se agora. Deus te abençoe.